Olá, amigos! Primeira palavra vai ser Vai Corinthians! Vai, Nós estamos aqui com um novo projeto, estamos bem acompanhados aqui e esse projeto tem a proposta de discutir temas relacionados não ao futebol, somente ao Corinthians. Tenho o prazer aqui de estar compartilhando com o Guilherme, amigo de velhas datas, né, Guilherme? Eu já tô ficando um pouquinho velho, viu? Que é velho, é umas datas muito antigas, eu tava conversando aqui. Eu conheci ele menininho, né, na faculdade. 2004. Conheci ele e a esposa juntos na sala de aula. Eles não eram casados, nem sei se tinha paquera naquela época, tinha, Guilherme? Eu acho que ela já estava afim de mim. Em off aqui entre a gente, eu acho que ela já tinha interesse. Ela falou o contrário, mas agora como eu tô no microfone, fica mais fácil eu falar. Verdade. E a gente está com essa proposta, né, do Arquibancada 1910. Eu acho que vai pegar, né, um programa importante. Eu queria que você explicasse o nome, Guilherme. O nome, a gente vai tentando algumas coisas, né? Mas assim, o nome na realidade ele se baseia no que é a essência do Corinthians, né? Que é aquela torcida arquibancada, aquela que tá junto com o time, independente da situação do Corinthians, independente do que aconteça, até os 45 do segundo tempo, até o acréscimo, tá lá torcendo. Essa é a ideia. E no 1910 é a homenagem ao início de toda essa história. O início de tudo, né? 1910, que é uma história muito bonita, né? Corinthians, que foi criado por operários, né? Lá no Bom Retiro, a gente fica muito feliz. E é importante, né, para quem torce para um time, saber o legado desse time, né? Às vezes é totalmente diferente da realidade da pessoa e ele está aficionando por algo que não deveria. Isso é muito legal. E o forte do Corinthians é a torcida, né, Guilherme? Acho que todo mundo concorda com isso. O foco do Corinthians, que todo mundo fala, é a torcida. Torcida. E nada melhor do que a gente começar o programa trazendo também dois torcedores. Dois grandes, né, brilhantes corintianos. Você apresenta, Guilherme? Faz a honra. Hoje a gente está aqui com também minha professora, né? Eu já tive muito professor nessa vida, viu? Mas é bom, quem sempre tem professor tá bem encaminhado nessa vida, né? Então a gente está aqui com a professora Joara. Joara é professora especialista em língua portuguesa, né? É um dos que mais conhece, viu? Já me ajudou muito aí, viu? Trabalhos científicos lá, a Joara sempre me ajudando a fazer revisão, né? Eu vou ter que tomar cuidado nas frases assim. Tá tranquilo hoje tá liberado? Liberado. Então tá bom. Bem-vindo, professora. Obrigada. Professora Joara. E também a gente está aqui com um cara que eu já conheço também há bastante tempo. Respira esporte, né? Respira esporte, respira empreendedorismo. É um cara diferencial. É que eu já posso considerar amigo. É um amigo meu que eu conheci nessa vida. Caê Mendrone. Boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí do programa. Achei um prazer falar de Corinthians, né? Como vocês falam, o diferencial do Corinthians é ser torcedor. Então, só quem é que sabe. Verdade. Então, vim aqui para falar do Corinthians com muito amor, com muito carinho. E vejo assim, a relevância que é de falar do time desse tamanho. Acho que tem muita notícia, tem muito o que falar. O programa vai ficar curto, né? Mas parabéns pela iniciativa e a cidade de Guarulhos e todos que estão aí acompanhando merecem mesmo. Obrigado. E é interessante também, Guilherme, que o CAE, né, a gente está falando de professores, professoras, filho de uma grande professora aqui da cidade, né? Aliás, uma referência na... Dona Rosa Mendrone nasceu no dia 1º de setembro. Nossa, aniversário do Corinthians. Aniversário do Corinthians, importante, né? E eu vou falar mais uma coisa, falando em data, eu vou quebrar um pouco. Não, já começa com a Arquibancada 1910, tudo é data. Falando em data, a gente... Hoje a gente marcou a estreia, hoje eu vou falar datas, eu sei que sempre me ensinam que o YouTube é um negócio atemporal, tudo, mas a gente vai divulgar esse vídeo amanhã, né? Hoje nesse momento está sendo gravado, nos outros dias vão ser ao vivo, mas o dia de hoje é um pouco especial, né? Porque a gente está no dia 4 de julho. Independência americana, né? E título da... Título da Libertadores. Da Libertadores, não, perfeito. Isso as ótimas referências. Vocês lembram dia 4 de julho de 2012? Lembro. Eu estava correndo pela rua Tapajós, que nem um louco. Fechei a Paulo Facini, ajudei, né, a fechar. Eu fiquei um pouco meio fora de eixo. A cidade parou, né? Foi bem interessante. No passado eu participava de um festival que teve, né? O Chicão, o Danilo veio para Guarulhos
Para comemorar o título, lembra? Foi. Um jogo entre eles. Foi no... Velho Sports. Velho Sports. Até aproveitar e mandar um abraço pro Greg, né? Que participou da organização, né? Foi bem legal, né? Grande amigo, Greg. Um abração para você, Greg. O Greg é um grande amigo nosso aí. Vive Corinthians também, né, Guilherme? É que a gente fala de novo. O diferencial de ser corintiano é justamente isso. É respirar, ver. Eu, por exemplo, eu não consigo ter nem tempo, mas eu não tenho muita vontade de ver outros jogos de outros times. Mas qualquer coisa do Corinthians da base, do feminino, do basquete, do futsal. Falou Corinthians, né, cara? Da peteca. Passou o Corinthians. O feminino agora, né, que a gente acompanha também, gosta, né? O futebol feminino. Corinthians. Inspira Corinthians, né? É muito importante. Ô, produção, tem uns depoimentos aí de um pessoal que está querendo participar do programa? Já tem? Bom, boa noite, meu nome é Guilherme Pires, eu tenho 15 anos e vim fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o jogo mais marcante pra vocês? Pra mim, foi o jogo da final do Paulista, que eu estava reunido com a minha família, a gente comemorou muito, foi um jogo acirrado até o final, e a gente comemorou muito, se divertiu muito, minha família, e é isso, vai Corinthians! O meu xará. Seu xará é um menino especial, eu conheci bebezinho praticamente. Ele já estuda com o Daniel. E ele é do SIG, do Colégio SIG. Agora eles estão um rapazinho, adolescente, né? E eu levei ele também. No primeiro jogo foi de futebol de salão. Ele se ajoelhou lá na frente do ginásio e falou assim, estou sendo batizado. Eu vou trazer essa imagem, foi muito legal. Tem jogo marcante, professor? Vários. Eu assisti a vários jogos. Eu não vou falar um específico. Um contra o Grêmio foi marcante. Contra o Palmeiras sempre é marcante, né? Então, o Grêmio lá, que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, foi aquele? Aquele lá foi 95, né? 95, Marcelinho brilhou. Então, o gol do Marcelinho, eu sou fãzaça do Marcelinho. Você é amiga do Marcelinho, né? Que ele vinha muito aqui não, mas ele faz as coisas com o meu sobrinho, né? De harmonização facial, o Renato faz. Ele vinha muito aqui também, né? Na faculdade, né? Que ele fez educação física aqui, né? Ele fez educação física aqui, eu não sabia. Foi um prazer de conhecer o Marcelinho, a gente tem relacionamento com ele. Pé de anjo. Pé de anjo. A Alessandra Zanqueta, que também foi assessora dele, amigona nossa. E eu tenho um jogo marcante. Eu também tenho, depois eu quero falar. Fala o seu, que é. Eu venho o seguinte, a minha família, meu pai e meu irmão são São Paulinos. E durante muitos anos, quando a gente é criança, a gente não é nada. A gente é o que o pai ou o irmão fala, né? E aí, eu nunca tinha ido no estádio, nunca tinha ido em lugar nenhum, sempre acompanhei assim por televisão. E meu pai foi me levar justo na final contra o Corinthians, 1990. Não esqueça esse jogo. Por quê? Porque o brasileiro, né? Foi o brasileiro. O meu tio é corintiano, meu tio que é irmão gêmeo do meu pai. E nós estamos todos no estádio. E eu fui lá, né? Porque meu pai mandou, vamos lá, vamos. Eu estava lá também, viu? E aí, depois daquele jogo da minha vida, foi o jogo que eu falei, não, eu não sou São Paulino. Que São Paulino o quê? Meu pai falou, eu sou corintiano. É o time campeão, é o time da massa. E aí, de lá pra cá, essa história que meu pai achou que eu ia ser São Paulino, mudou. E hoje em casa eu sou corintiano, minha esposa é corintiana, minhas filhas é corintiana, minha mãe é corintiana, então quebramos esse legado aí. O legado, né? E esse jogo é marcante pra mim, que fez ele tomar a minha decisão, porque até ali você não tinha decisão nenhuma, né? E foi o gol do Tupanzinho, né, cara? Gol do Tupanzinho. Foi marcante. Primeiro brasileiro do Corinthians. Primeiro brasileiro da história. Guilherme, teu jogo marcante? Na realidade, eu sou muito nostálgico, foi mágico, né? 2012 foi muito mágico pra gente, né? Eu costumo falar pro meu filho que na realidade a gente pegou do Corinthians uma fase meio... A gente ficou mal acostumado, né? De 90 pra lá foi título pra caramba, né? Então, a gente vê, mas assim, eu fiquei muito feliz da Libertadores, porque... toda a sofrência. Eu, por exemplo, um jogo que me marcou muito foi aquele Corinthians e Vasco. O Diego Souza correndo aquela defesa do Pacaembu, aquele gol parece que durou meia hora aquela corrida. Verdade. E aí na minha cabeça, eu tava olhando na TV, eu tava no bar, a gente fez muito superstição, né? Tipo, a gente foi no primeiro jogo da Libertadores, ganhou, no segundo ganhou. Foi com a mesma camiseta e falou, agora continua, né? E aí foi, e a gente assim, eu assistindo no mesmo bar, eu olhei o Alessandro perdendo aquela bola, eu falei assim, cara, de novo não é possível. Aquele jogo me marcou muito. Aquela corrida foi uma eternidade, né? Aí é o Tite expulso, comemorando o gol do Paulinho, junto com a torcida lá, vendo o jogo lá na arquibancada. Foi mágico, aquilo me marcou muito. Agora,
Eu tive uma experiência agora há pouco tempo que eu tava lá em loco vendo o Corinthians e os caras, não vou falar o nome deles não, na final do Paulista, né? E o que a torcida do Corinthians fez naquele estádio o tempo inteiro, mas principalmente depois ali perto do final. Ela ganhou o jogo, né? A gente ganhou o jogo ali, cara. E aquilo me marcou. É de emocionar. Aquilo foi o primeiro jogo foi a primeira final, né, que meu filho viu, né, no estádio, olhando tudo aquilo acontecendo. Então, aquilo marcou bastante, assim. Então, os 2 jogos que é o Corinthians e Vasco, mas assim, vendo a torcida, que a gente sempre tá falando aqui da torcida, a gente, nossa, aquilo lá foi muito diferenciado. Legal. Eu tenho uma experiência que assim, meu grande ídolo no futebol primeiro foi o Sócrates, Dr. Sócrates, né? Porque assim, eu com 10 anos foi quando eu comecei a gostar de futebol. E aí eu peguei a democracia, né? Sim. E aquele time de 82 do Corinthians era muito bom. A gente não tem intensidade, porque naquela época o grande campeonato era o Paulista. Não era brasileiro, não era Libertadores. O grande campeonato era o Paulista. A disputa era Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. E aquele time de 82, Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonçalves e Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zanon, Ataliba, Casagrande e Birubiru, era um esquadrão. E a gente ganhou o segundo jogo, ganhou o primeiro jogo de 1-0 no Morumbi, que tudo era no Morumbi, né? E o segundo no Morumbi. Que é o nosso salão de festa, né? Era. O Morumbi era o nosso salão de festa. Nossa, a gente alugava lá e fazia festa. Na verdade. Eu deixava para eles limparem. E antigamente, né, não tinha tanto essa rivalidade doentia, né? Tinha rivalidade, mas não era doentia. Então o Corinthians, né, sempre teve a maior torcida. Em 90 eu estava lá, não dividia a torcida, porque do Corinthians sempre tinha a maior parte, mas não tinha tanta briga, né? E esse jogo foi muito marcante, né? Porque foi um jogo que passou na TV direto e foi um domingo com chuva. Eu lembro até hoje, porque assisti do lado do meu pai, então foi muito emocionante. Foi 3-1 pro Corinthians, né? Você sabe que me deu uma ideia? Depois a gente pode fazer. Eu acho que hoje não, porque a gente está sempre com o tempo contado, mas a gente podia pegar depois fazer. Até do próprio Corinthians. Time de 82 foi melhor que o time de 90. Jogador é jogador, né? Comparação, mas a comparação é legal. Porque, por exemplo, em 82 nós tínhamos muita dificuldade com o goleiro. O Solito era um goleiro corintiano, foi criado na base, mas ele era inseguro, né? Surgiu você me permite dar uma enquete, surgiu aí, né? Quem era melhor, Memphis ou Neto? Neto infinitamente maior do que o Memphis. Até agora não tem como... Eu acho, tipo, por exemplo... Surgiu esse tempo aí. Eu sou time Neto. Mas de tudo que ele fala, assim, porque o Neto virou uma referência em tudo. O Neto, ele tem um problema, que às vezes parece que ele não quer que outras pessoas sejam ídolos. O ego dele é muito grande, né? Mas, assim, nesse caso... Mas como atleta... vamos compensar o que o Memphis representou, o que o Neto representa. Então, e naquela época... Mas não dá nem pra comparar. Porque naquela época, vamos dizer, o Corinthians não tinha nenhum brasileiro. E aquele título de 90, o Neto foi muito. Ele carregou. Aquelas faltas, né? Eu lembro de um jogo anterior à final, a semifinal foi contra o Bahia, né? Isso. O Corinthians estava perdendo aqui no Pacaembu. Ele virou com 2 faltas praticamente. Contra o Atlético, né? Decisivo. Ele também fez gol. Decisão, opinião polêmica. O que o Memphis fez até agora no Corinthians? Subiu em cima de uma bola. Minha opinião. Fez, ele é diferenciado, ele sabe jogar bola, mas assim, do que vai ficar marcado por enquanto da passagem dele? Ganhou o título e subiu em cima da bola. Mas são outros tempos, né? Quanto custa o Memphis pro Corinthians, quanto custou o Neto pro Não, mas eu vou discordar de um ponto, né? Eu acho que o Memphis é muito importante. Eu acho. Porque a gente não tem a dimensão. Mas o Corinthians há muito tempo que não fazia frente ao Palmeiras. O Memphis trouxe o Corinthians rivalizando. O Corinthians ganhou do Palmeiras. Né? Então eu acho que esse ponto a gente precisa destacar. A torcida não está valorizando como deveria. Não, eu acho que tem a questão financeira. Será que não dá para contratar 2, 3? Porque trazer o Memphis traz 2, 3 jogadores com mas eu não sei se é efetivo. O Corinthians é difícil. Eu acho que foi mais para a torcida ficar focada no ídolo do que propriamente focada no time, entendeu? É um paralelo. Uma distração. Eu sou fã do Memphis. Você acha, João? Eu acho o Memphis excelente jogador. Passa muito bem, ele passa confiança para os outros jogadores. Isso é importante.
Super importante. Não é pra desmerecer o cara, tô dizendo de comparação, né? eu acho Ele que é não é acima da média. excludente, Também né, outra o coisa, Grêmio? o tempo que o Memphis tá jogando no Corinthians e com o Neto, não tem nem como comparar. A meu ver, não tem como comparar. E tem outro problema, né? Esses jogadores de agora fica pouco tempo, né? Exatamente. Exatamente. O Memphis cai entre nós, né? Ele é titular da seleção da Holanda, né? E veio pro Corinthians. Não, né? na verdade, ele largou mão de muita depois que ele veio coisa. pro Corinthians, ele voltou pra Então, jogar na Holanda. mas assim, ele é o maior artilheiro da história da Holanda. Eu não sei se ele largou mão de alguma coisa. Esses caras não largam a mão. Os caras querem o salário na conta e acabou. A proposta foi boa pra ele. Só pagar o salário dele é justo. Agora do Coronado, graças a Deus que foi, né? Então, Nossa. Pega do que paga, né? Cara, mas eu falo, eu acho que até tem Tem. Vamos passar mais outro vídeo aí, gente? Olha, já nem soube, já fui colocando. não foi legal. Já tá bom. Olá pessoal do podcast, meu nome é Pedro e eu sou de Guarulhos. E eu vim fazer algumas perguntas sobre o Corinthians. A primeira, vocês acham que o Igor Coronado devia ter ficado no Corinthians? A segunda, o Bidu deve ter mais chance na lateral esquerda do Corinthians? E a terceira, vocês acham que o Corinthians tem que renovar com o Memphis Depay? Muito obrigado pela atenção, tchau. Dá um pouquinho de orgulho, né? Nada por nada não, mas quem fez aí, quem viu o vídeo, viu o filhão aí. A cópia. Minigui. É o Minigui. Minigui. Mas perguntou bem, né? Não, o menino é esperto, hein? Deu pra ver que conhece, né? E aí, achou que vale a pena o Coronado ter ficado? O Coronado tinha que sair, na realidade? Eu acho que tava na hora dele sair, eu acho. Eu acho. Eu acho também. Se ele ficasse por 200 mil reais, 100 mil salário, tudo bem. Agora, pelo que ele recebeu. Exatamente. Ele é um jogador disso. Não quer ficar? Eu acho que o valor que pode ser pago é isso, né? Sim, não é um faz jogador. justo. Você vê ele pegando na bola, é diferenciado. Ele é diferenciado no estádio. Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele já foi, tá certo. O custo, né? Eu esperava pela situação do Corinthians, É. Se não fizesse falta esse valor, mas faz uma falta. Tá fazendo, Eu esperava, exatamente. Mas eu esperava muito mais. São comparações assim que eu chegava no estádio e dava vendo o jogo. O que está acontecendo? Porque qualquer técnico que estava lá, ele preferia colocar Giovani, botava o Romero, nada contra o Romero, que eu gosto muito do Romero, mas e não colocava, tirava o Garro e não botava o Meia. Mas o que tem de errado? Esse ano foi um ano de apostas, né? O Garro, poderia ser que vinha ou não, o Carrilho, né? Trouxe jogadores que a gente não sabia. Mas ele foi uma que não, né? Pelo que se foi pago dele. Sim, então eu acho que então. O Carrilho é craque. O Garro, eu acho que o Garro é o melhor jogador do Corinthians hoje. Eu acho o Garro espetacular. Eu acho que o Garro é um dos melhores do Brasil atuando eu aqui. Também né? acho. E veio ganhando muito menos de qualquer um desses. Diferenciado. Então, É diferenciado. Olha a diferença, né? Não, eu acho que o custo-benefício é Garro, negativo. Se ele fosse um jogador mais barato, o Coronado, poderia estar no elenco. poderia estar no elenco. Acho que o Caê foi preciso nisso. Foi preciso. Então veio. Tem lá um orçamento, tantos mil reais, tá? Dá pra trazer ele? Não, por esse valor dá. Deixa ele no elenco que vai valer a O pena. dele é 2 milhões. 2 né? milhões não dá. 2 milhões. Para não ficar. 2 milhões, não tira jogar. ele e traz 4. Claro. Então, E eu acho Traz que quatro. tem uma questão tática também, que ele não compõe a marcação, né? Isso é muito complicado para um técnico, né? Quando chegou o Garro, porque é a mesma posição os dois, né? Chegou o Garro, é infinitamente superior. não dá pra comparar. Porque o próprio Garro é muito melhor. Ramon Dias disse, né, que tinha dificuldade. Ele não compunha a marcação, né? Então. Porque hoje em dia o futebol é muito físico, né? você Você vê. que é um especialista, né? Todos têm que compor o campo, marcar, fazer as linhas, depende de como joga, faz falta. Um jogador de campo faz falta. Faz O Carrilho tem a raça do Corinthians. Tem. Eu acho. Tem. Carrilho é. Quem sabe Craque. o que significa jogar no Corinthians nesse elenco atual é o Romero. Esse cara ele Romero sabe. é. A gente sabe que ele tem as limitações dele, Limitações. problema, mas assim, ele sabe o que precisa ser feito para jogar no Corinthians. O Romero tem a cara do Corinthians, É. aquele jogador aguerrido que luta até o final, corre pra todo quanto é lugar. E tiveram gerações, né? Romero, Jorge Henrique, jogadores que fizeram muito isso, né? Corria pra todo quanto E é a lugar. torcida adora, né? Jogador com esse adora. estilo, né? Adora. O Coronado foi uma decepção. Para mim foi uma decepção. Pelo investimento, sim. Pelo investimento, investimento, né? sai pela porta da frente, não fez nada de errado, assim. Né? mas- Agora ele foi um cara que foi ético, né? mas eu falo, Pediu a rescisão. Já está com um novo contrato, né? É. Na Emirados Árabes. Parece né? também que não cumpriram com ele, né? Então tem o direito de sair. Pra variar, né? Não Com ele e com muitos outros. Como aquele outro uma esquerda, que era lá do Paraguai.
O Matias Rojas? Esse foi também. decepcionante, né? Não jogou, entrou na justiça, né? E é uma bolada, né? Que a gente vai ter que pagar. Não, aí é aquele nosso debate de novo. O Corinthians está onde está por contratos ruins. Gestão. Gestão. Má gestão. A gestão, é isso. É toda a situação. Mas tem mais 2 perguntas dele. O Matheus Bidu merece mais chance na lateral esquerda? Olha, posso dar minha opinião? Começar? Claro, Eu gosto muito do Bidu. eu também gosto. Eu acho que ele tem limitações na marcação. Mas do meio campo para frente ele é muito bom. Ele é muito criativo. Então eu acho que tem que dar uma alinhada nele. Ele precisa estar melhor fisicamente para aguentar, marcar e ir para frente. Eu peguei alguns jogos do Bidu, ele muito gordo. Aí lateral gordo não tem jeito. Mas quando você vê ele na lateral atacando, ele tem muita habilidade. Ele é um cara que tem um toque diferente. Então é importante. Uma outra limitação dele, Guilherme, é a altura, né? Hoje lateral tem que compor cabeceio, né? Mais Por isso alto. que o argentino Com tem Angelini, vantagem, né? Angelini. Não, o Angelini ele vai bem na defesa, né? Eu acho que o Bidu ele vai servir para o elenco do Corinthians. Depende de como o jogador quer se colocar em campo. Você quer o time mais ofensivo, é o Bidu. Se quer o time mais marcação defensivo, troca para o Angelini. Mas o Bidu me convenceu agora no final, viu? Porque ele se mostrou nesse Paulista que a gente ganhou aí no último ano. Esse ano ele foi mais instável, assim, foi mais decisivo e mostrou que merece ser atleta do Corinthians. Acho que se fosse antes do Paulista, eu falava que não. Falaria que não. O que você acha? Eu acho que ele mostrou pelo esforço, você acabou de falar. É. Eu acho que ele deve continuar assim. Ele não é tão caro, né? Não é. Então, Agora, o que eu não consigo entender falando em lateral esquerda é o que também que acontece nos treinamentos e o que houve com o Diego Palacios. Que veio com status de titular, seleção. Acho que é muita contusão. Então, mas ele veio sem joelho, né? Acho que é muita contusão. Ele veio Uma sem atrás da joelho, né, outra. Guilherme? E aí, Mandaram até médico embora, né? Teve uma coisa feia. É gestão. Cai na gestão. E essa gestão, as notícias que saem é que vão emprestar o Palácios, vão pagar o salário do Palácios. Ele pegar ritmo. Cara, é impressionante. Tipo, Eu a acho gente que é o uma mãe Palácio é o pra todo tipo do mundo. cara. Quem Eu vou- aprovou a compra dele, né? Vamos No dar um outro departamento exemplo, médico. que outro cara que tá assim. No outro nível é o Pedro, do Flamengo. Ele é um cara estourado. Ah, não, mas Ele eu não quero tem ele mais pra que isso. combater. É muito bom, mas assim, para nível competitivo, não dá mais. Dois joelhos estourados. Mas se saísse o Yuri Alberto hoje, você não queria o Não Pedro? queria. O Não? Yuri Alberto, trocar o Yuri Alberto pelo Pedro, O Yuri nunca. Alberto fosse... Ah, não. Não, se ele Mas o Yuri saísse. Alberto foi vendido. Foi você vendido. compraria o Eu Pedro? acho que se ele vir num time que não está estruturado como o Corinthians, com dificuldade na locomoção, ele é queimado rapidamente, a minha opinião. Não discuta a técnica dele, que eu acompanho dele desde o Júnior do Fluminense. Mas no Júnior ele já tinha tido uma contusão muito grave no joelho. Então esses exames hoje em dia, você pega tudo, né, Cauê? Você pega tudo. Dá pra perceber, Caê, aproveitando esse gancho de lesões, os atletas na base que tem meio que um pré... Como é que fala? Uma pré-definição, que pode se lesionar mais ou não? Você vai ter que ter um departamento de fisiologia aí para fazer a análise do atleta, né? Mas assim, na base, tem muito atleta que tem a dor do crescimento, que fala, né? Que a dor do joelho cresce muito e a musculatura óssea aí, né? E o osso não aguenta, tá né? pronto, né? Dá aquele estirão É, e aí parece que eles não conseguem se equilibrar em campo, né? Mas isso um departamento de fisiologia, tanto da base como do profissional, se você tiver um estudo, você consegue mesmo. E nesses valores, né, Cauê, eu acho que o pessoal faz um exame mais apurado, né? Então, acho que a falha aí do Palácio está numa análise de quando ele veio, né? Não é possível, se ele veio ruim, aprovar. Agora, se ele se machucou no treino, então, eu sei que ele chegou, ele estreou e já se machucou. Então, se veio machucado ou não, um médico teria condição de fazer essa avaliação, né? Parece que foi um dos pontos lá que teve conflito lá com o Bão, foi isso, né? Essa questão de não ter os exames, né? E tem que ter uma aprovação, né? E outra coisa, acho que o Corinthians é justamente isso. Quem às vezes contrata não é o que foi o gestor, é conselheiro, é diretor que força a barra, e isso atrapalha, entendeu? Tem que ter alguém lá com o poder e falar assim, não, peraí, quem vai contratar somos nós que estamos analisando o mercado, que sabe e tal. Não uma indicação do diretor ou de alguém do próprio Corinthians, porque aí atrapalha a gestão, né? O cara tem que ter autonomia de cortar e falar, não vai trazer não. E o Corinthians o que mais tem é isso, né? Na base, no profissional, um jogador que alguém... Então nós vamos falar um pouquinho da base. A gente vai falar do saber. base, eu quero entrar nesse assunto. Mas nessa última pergunta do Pedro,
Ele fala muito, Joara, ele fala em renovar com o Memphis, mas eu não sei se tem notícia de renovação, mas parece que teve uma notícia primeiro que ele fez aquela notificação dos salários, mas aí ele também parece que já está se movimentando para ser vendido, porque a multa dele é baixa, né, relativamente, né? E ele fica com 50%, né? Outro erro banal, né? Você acha? Eu vou ficar muito triste se ele sair. Eu sou fã dele, sou fã do futebol dele. Perfeito. Então eu vou ficar Não, triste. eu acho que vai fazer falta. Ele vai fazer falta. Vai descaracterizar, sim. né? É fundamental, gente. Ele é fundamental. Ele foi um novo momento aí, que a Ele gente tem não a tá cara tendo. do Corinthians. Não adianta. Ele tem a cara do A Corinthians. pergunta é verdade que a multa dele é só 5 milhões pra fora? 5 milhões. Pra fora. Eu não sei pra o montante, fora, eu não posso falar. Falou que a multa é milionária para times do Brasil e pra fora ele queria, se tivesse alguma coisa. Porque eu acho que a ideia dele é justamente essa, acho que voltar a carga para a seleção holandesa e voltar para a Europa. Mas você recuperou bem, né? Aí não tem como Você segurar. Aí não tem. Não, se você, vamos comparar o Memphis com o Neymar, por exemplo. Agregação de valor para o time. Não dá para se comparar. É o que você comentou também da questão da má gestão. O que ele vendeu de camisa, o que ele vendeu daquilo... É que a gestão, Mas infelizmente, né, ele é o Jorge? cara que entendeu o que é jogar Torcida no Corinthians estádio também, Teve né? identidade com o time. Teve Teve identidade. identidade. Ele teve identidade. Ele encarnou, eu acho. Eu não Encarnou. acho que ele joga bola, o tipo de bola dele, pro Corinthians, sabe? Aquele negócio de raça, não sei o que. Ele gosta daqueles passezinhos. Ele é clássico. Ele Ele é gosta muito daquele. bem, Mas ele é muito inteligente. Ele acha espaço rápido. Ele é muito inteligente. Mas ele tem um pouco do jeito maloqueirão do corintiano. Tem. Aquele jogador meio... É o boleiro, né? É o boleiro, né? Você vê lá contra o Palmeiras lá jogando, deu aquelas ombradas nos caras, o cara caindo no chão, no cavaco. Ele é Ele inteligente. vai, levanta. Eu acho que ele é inteligente. Pra atualidade, ele é um excelente Eu jogador. acho, não eu é? acho. E ele gosta da torcida, né? Que é Gosta, a torcida importante, se né? identificou com ele. É a cara do Corinthians. Não adianta falar Não, que não. Até imagina a o faixinha Corinthians que ele sem coloca, Memphis todo hoje. mundo- Fica difícil. Mas eu não gostei dessa ideia, dessa troca de camisa 10 por contrato aí. Eu acho que pegou muito mal. Se você perceber se ele é um jogador de grupo, era só ele falar, não quero, não preciso. Tava Mas no ele tem um contrato. ego muito grande. Tava no contrato, mas deixa isso. Todo jogador assim deve ter um ego enorme, né? Mas eu acho Claro que que tem. vai na linha também, cara, o Guilherme, o Joara. Essa questão que hoje, um contrato, ele é cheio de objetivos. O cara fez 2 gols, ganha tanto. O cara não fez, não vai ganhar aquele valor. Então é muito complicado hoje a gente analisar. E assim, um jogador, ele centraliza um monte de pessoas que vivem em função dele. Então são esses empresários. Por exemplo, você tem um pênalti no jogo. O cara tá brigando para bater o pênalti, é porque ele vai ganhar algo a mais no Sim, salário. tudo é dinheiro, né? E tem que tomar cuidado quando você faz um contrato com um jogador desse, pra você não perder o grupo. É. Do tipo, então é só ele, então você tem que correr sozinho. Então o cara mesmo tem que ter esse senso dentro do grupo de não, vem aqui ganhar conquistar o É elenco, humildade, né? É humildade, eu acho. conquistar o elenco. Eu acho. Porque assim, pô, você é o astro, mas então tá bom, então joga sozinho aí. Se o grupo não comprar a ideia, Você lembra do Ricardinho, o Trezentinho, Nossa, quando saiu do Corinthians, foi pro São Paulo? nossa, eu tava no jogo. Deixa o Trezentinho jogar lá. Os caras faziam isso, que ele ganhava mais que todo mundo, né? Vai jogar uma bola. e não ganhou. Não, era jogava um muito. craque. Mas lá no São Paulo não ganhou nada, né? Não. A identidade dele é toda com o Corinthians, né? Foi campeão no Santos, mas a identidade Foi dele é com o multicampeão no Corinthians. Né? Corinthians, cara, importantíssimo. Eu tava no primeiro jogo contra o Santos, que ele estreou no São Paulo, Corinthians e São Paulo. Ele pegava na bola, era aquela vaia, né, geral. Nossa, mas eu gostava dele também como jogador no Corinthians. Senhora, Craque. você também estava comentando comigo, com o Guilherme. Você foi no primeiro jogo que o Luxemburgo veio pro Corinthians? Como foi? Segundo, Segundo? A volta dele. na volta volta dele. dele. Eu tava no Pacaembu. Pacaembu, Né? né? E eu tava com os meus sobrinhos, que são corintianos roxos, né? E eu discutindo, falando uma porção de coisa. E tinha um jornalista perto de mim. Ele falou, vou entrevistar você. Você manja muito mais do que homem. E ele me entrevistou, eu saí na Band, né? Meu pai fica doido. Meu pai é palmeirense, meu irmão também. E eu sempre corintiana, desde pequena. Aí virou a loira da Fiel. Virei a loira da Fiel. Desci no Morumbi. Loira da Eu Fiel. ia tanto ao estádio, eu ia sozinha. Muitas vezes eu ia sozinha. E eu descendo o Morumbi ali, deixava o meu carro antes. Quando eu cheguei junto com o ônibus da Gaviões. Todo mundo. É a loira da Fiel. Meus sobrinhos que estavam mais na frente. Tia, é pra você. Virou a loira da Fiel. Virei. O Ricardinho fez eu terminar um relacionamento de namoro. Olha. É. Semifinal de campeonato, ele fez aquele gol lá, eu tava dentro de uma casa santista, minha namorada era santista. E eles ficaram me zoando o jogo todo, sabe? Aquele zoação o jogo todo. Ah, já era.
Conta do minuto 1 minuto Méritos, mas Graças- benefício você tá com a sua Graças esposa aí. a Deus que o Ricardinho fez eu perder o Graças a namoro, Deus, senão, tá casado. senão eu não teria casado com a Carol. Aí, Então, ó. Ricardinho, muito obrigado. viu? Você Tem fez que um bem agradecer pra mim. todo dia, você tem A que... casa com todos os santistas, só eu de corintiano. Você imagina o que foi a casa, eu gritando, jogando a mesa pra cima. Nossa. Passou no outro dia sem querer, não, Ei. acho que não dá pra ficar junto. Eu falei, eu concordo, não dá não. 2001, né? Foi, 2001. Corintiano é tudo Semifinal louco, do né? Paulista. Cara, você imagina, tinha acho que uns 8, 9 santistas na casa, me zoando mesmo, na casa de santista. E eu lá sentadinho, quietinho. Só que na hora saiu com o gol. O Marcelinho abriu as pernas ali. Foi aquela, o Gil corta. Semifinal, né? Ele derruba o cara, corta, semifinal. derruba. Aí Aquele jogo, nós vamos pegar o Botafogo de Ribeirão na Ribeirão final. Preto. Fala, quem ganha aquele jogo é o campeão. É. Tanto que nós o fizemos 3 a 0 lá, Botafogo né? Primeiro. tirou a Ponte Preta, né? É. Um pouquinho antes o Botafogo tinha tirado a Ponte Preta. E aí Era- foi a isso. Ponte era Ricardinho melhor que o Fez Botafogo. um bem danado pra mim. Fez um bem, olha aí. Era o Botafogo que... Qual o nome daquele goleiro que foi pro Corinthians depois? Doni. Doni. Depois foi seleção. Doni, Eduardo Ratinho e tinha mais um, né? E antes, né? Ah, Antes, e tinha um Eduardo Ratinho, ponta. não, Eduardo Ratinho, Não, tinha um ponta lá, Marcinho, né? Marcinho. acho que o Marcinho, é. Foi pro Corinthians. O Doni, ele foi para a seleção. Quando ele estava melhorando no Corinthians, aí foi isso. Engraçado que o Doni não teve repercussão no Brasil, mas foi ser ídolo lá na Itália. Foi lá na Roma, Não, virou isso. Ele era muito grande, Grande, né? E ele veio muito novo. E ele tinha o perfil de jogador assim, Não, mas ele europeu, deu- né? Agora, pra cara. mim, o que marcou como goleiro foi o Dida. Dida, né? Nossa. Então, isso que eu iria falar, Joara. O Dida. Doni foi prejudicado porque ele veio depois do Dida. Exatamente. Né? É muito difícil, né? É, O Dida é um dos melhores da Monstro. história, né? Dida, é. Ah, o Dida é. Monstro. Eu também no Morumbi contra o Eu- São Paulo, aquele jogo. Que ele pegou 2 pênaltis? É, eu tava lá. Você estava lá, Joara? Tava lá. Nossa, imagina a eu emoção. vibrei. Porque foi uma emoção enorme. Foi a primeira vez que eu vi o Raí perder a cabeça, né? Perdeu a cabeça. O Raí não fez É. sem querer, não. Ali tava, Não, ele tava ficou bravo. E o Raí perder 2 pênaltis, o Raí não perdia Não pênalti. perdia. né? Perder não. O Dida pegou. É, o Dida Ah, pegou. então pegou, é verdade. Nossa. Não, e o juiz roubou pra caramba pro São Paulo, né? Roubou. Aquele dia lá. Nossa Senhora. Teve uns 5 pênaltis no Edilson lá que ele não marcou. Mais um quadro. Qual o jogo que a gente foi mais prejudicado? São Paulo, contra o Boca. Nossa. Aquele contra o Boca, pelo amor de Não, Deus. eu acho que é o da Só história. camada. O maior roubo da história pra mim O foi aquele. apito era a arma naquele jogo lá. A Marídia, né? Carlos Aquele Amaral. eu acho que foi Foi eu. o pior. Foi o pior. Acho Aquilo que- foi indecente. A gente só foi campeão em cima do Boca porque acho que ele lembrou daquilo lá. Dessa vez não vai acontecer. Não vai, não. Tem que Mas ser o aquilo- Boca. Não, mas foi depois. Foi depois, A gente foi 2013. campeão em 2012 e E isso depois foi foi em 13. 2013, é Aí verdade. o Aí Corinthians depois devia ele já ganhar. pegou. Não, aí 13. 14 pegou de novo. 14 e 15. Não, porque em 2013 o Corinthians ia ser campeão. Porque De novo. não- Ah, era melhor o time. o time era melhor em Jogou 2012. O time de 2013 era bem melhor que 2012. O que ocorreu? Teve aquela questão do foguete do menino lá na Bolívia. certo. E aí foi decisão, né? Tira o Corinthians. Não vão deixar ser campeão, né? Porque o time era muito bom. Não, né? era muito melhor. Era Romarinho já no auge. que Romarinho já estava. Já como titular. O Pato tinha vindo, né? Pato 2013. Tinha o Renato Augusto, né? Renato Augusto, né? Tava... Não, o time tava redondo. Não, era muito bom. Porque os caras vinham melhorando no time, né? Era diferente. É igual o time de 2009. Se a gente tivesse ganhado 2008 do Sport na Copa do Brasil, a gente tinha voado na Libertadores de 2009. Tava muito fácil. Aí com o Ronaldo, com tudo. Porque todo mundo falava que o Corinthians na Série B estava melhor do que os times da Série A, né? O Mano tinha dado um... E você vê, né? Eu era um cara tipo assim, joga na Série B. Não é jogador bom, né? Jogador pra Série B. Tem sim. Aí a gente tem uns casos aqui, por exemplo, Chicão, que veio pra jogar a Série B. Virou ídolo. Virou ídolo, campeão mundial. Que lateral esquerdo, André Santos. O André Santos, o William, o zagueiro, William. o capita. Mas Também o Alessandro. aquele outro que fez o gol contra o São Paulo, que fez até um sinal lá do Christian também. Isso. Elias. Nossa, foi um time. Aquele time que o Mano montou. Esse fazia um tic-tac, né, mano? Esse time de 2008 e 2009 com o Ronaldo já tá Nossa, voando aí é na Libertadores. Tanto que o Ronaldo, quando ele veio pro Corinthians, ele falou: esse Elias joga muito, né? Ele ficou impressionado com o Elias. E eles são E amigos. ele né? comentava. Até hoje. Então, Tá bem que o Elias correu pra ele, mano. Não, quando ele foi lá pro Cruzeiro, o Elias foi pra lá, né? é. Foi fazer gestão lá, são amigos. Tomamos Importante. muito tempo aqui ou tem mais quadro? Como é que Tá, tem mais quadro. Tem aqui o quadro Quem e Por quê, Davi? Solta aí. Ainda não tá no ponto? Então vamos falar mais um pouquinho. Depois você explica como Tá. que é esse quadro aí que É. eu... Quem Não, e por quê? Qual jogador que marcou mais a sua história, né? E por quê? Mas daí, quando ele Mas deixa pode, ele a gente rodar, deixa ele rodar. Eu vou fazer uma pergunta para Joara agora. Joara,
participação feminina no futebol? Vem aumentando, né? Eu acho que sim, hoje sim. Queria que você falasse um pouquinho do período que você ia mais ao estádio e O agora, período você eu acha ia que mais, mudou? eu era bem doida. É. Porque as mulheres não iam com a frequência que vão hoje. E eu cheguei aí a vários jogos sozinha. Mas também o maior respeito. Não posso falar nada que desabone em nada a torcida. A loira da Fiel, então tava... Eu cheguei a passar no Pacaembu, eu cheguei lotado, às vezes eu ia ao banheiro e não conseguia voltar. Chegaram a me passar assim por cima para eu poder voltar para minha cadeira, a torcida. É uma loucura. Era. Eu sou grandona, né? Que legal. Foi coisas maravilhosas. Eu não tenho, mas eu acho que hoje tá melhor. Tá mais elitizado, Tá mais né? elitizado, sim. O Corinthians é referência. É referência. O estádio lá, né, tem um... É um shopping, né, na verdade. Né? Mas eu me preocupa um pouco esse negócio de elitizar futebol. Acho que perde um pouco a essência de como ou pelo menos como a gente via, né? Não sei se essa elitização, por mais que tenha um estádio moderníssimo, não sei o que, ainda de novo, ser torcedor do Corinthians é um pouco diferente. Não, é verdade. Não, a gente gosta da torcida, mas, por exemplo, em 90, nesse jogo aí que te marcou, eu fui. Só que eu só fui ver o gol em casa. Que era muito longe. Eu fiquei perto de umas pilastras lá, Aí não não dá pra ver não nada, consegui ver o gol, vi a torcida, mas o gol eu só vi em casa. Tanto que na minha cabeça quem tinha feito o gol foi o Fabinho. O Fabinho, todo mundo acha que foi o Fabinho. O Fabinho fez toda a jogada, né? Mas quem deu carinho... Na minha cabeça, quando cheguei em casa, que eu consegui ver que foi o Tupanzinho. Mas sobre o futebol feminino, eu até gostaria de fazer um comentário importante. Assim, a gente vai ter a Copa do Mundo 2027 aqui no Brasil. É no Brasil, né? Eu estou participando do curso de gestão master lá da Federação Paulista. Parabéns. Eu vejo o quanto a federação está incentivando o futebol feminino, que eu acho que é ainda uma área a ser explorada, né? Você tem muito a crescer ainda no futebol feminino. Vamos ver do ponto de vista de negócio. Se o cara hoje fosse investir no futebol, né, no masculino ou no feminino, como investimento, o feminino tem uma leva gigante para crescimento, né? Tem uma área enorme. E aí é um futebol totalmente diferente. Assim, você não pode adaptar uma comissão técnica do masculino e do feminino, que é outra coisa. O elenco, a formação do elenco feminino é diferente. Porque assim, a formação do elenco feminino, com todo respeito, eu vou falar uma verdade, as pessoas não gostam. Existe muito assédio. As meninas vão pro jogo, pro time, pra assediar o outro. O masculino não tem muito isso, entendeu? Você tá todo lado. Existe muita menina que vai pra assediar as garotas. E isso é uma coisa que atrapalhou durante muitos anos e estão blindando muito. Porque não tinha muito profissionalismo, né? Você tá ali para trabalhar, esquece a relação, você tá para trabalhar, né? E aí as meninas começaram a separar realmente quem é profissional, quem quer realmente ir jogar e fazer por merecer e quem tá lá para bagunça, entendeu? Então tem coisas do feminino que vai mudar muito, vai crescer muito, mas vai profissionalizar. E o Corinthians saiu na frente, o Corinthians Ferroviária saiu na frente. O Santos teve uma época, né? Fiquei até triste que eu estava conversando com a diretoria do Santos. O Santos não tem base, só tem a sub-20, o profissional. Eles não descartaram a base do feminino. Então acho que o feminino no futebol que tem uma margem muito grande de crescimento. Copa do Mundo, tem muito incentivo da federação e a gente aqui do Guarulhos FC nós vamos montar o feminino. E foi escolhido, né? O estado do Corinthians vai ser sede, né? Vai. É importante. Não, isso é uma referência. Pode passar por São Paulo se não tiver no estádio da Arena. Não, e é importante essa questão, né, da base do feminino, né? O Corinthians trabalha bem, né, Caio? Tem feito um trabalho. Eu trabalho. acho que está trabalhando melhor que o masculino, a base. Na verdade, né? o que funcionou no Corinthians nos últimos anos foi o futebol feminino. Foi o futebol feminino. Porque era blindado. Porque tinha uma gestão hoje, um técnico que está na seleção bom, uma diretoria focada em fazer um trabalho bom, sem recurso, mas com um trabalho, né? Então, conseguiu crescer muito. Tanto que é o maior ganhador da história, né? Acho que 5 campeonatos, né? Brasileiros, tem muito título. Libertadores, E você vê, e nós não tivemos uma grande ídolo. É um time, é um grupo, né? Grupo de atletas. Não tem uma Marta, até não teve uma Cristiane, né? Um grupo de atletas que... vem tocando, né? A questão da... A Marta sempre foi no quase, né? Porque a Marta é corintiana. Ela é referência também. É que ela é corintiana, né? A Marta é corintiana. Ela jogou no Santos, né? Chegou a jogar no Santos, mas no Corinthians nunca jogou. A parte do Corinthians feminino, realmente, o Caio falou, é um negócio completamente diferenciado. Até, entrando um pouquinho de novo na gestão,
essa comparação da gestão do futebol profissional masculino com o feminino, você fica assim até, por que um tão desorganizado, tão meio caótico, né? E o outro lá ganhando tudo, fazendo tudo, sem medalhão, sem... É gestão, é grupo, elenco, focar, trazer Acho que a questão que você falou de blindar funcionou, né? Lá dentro do Corinthians mesmo, eles tinham muita autonomia. Tinha uma diretora muito boa, né? Foi para a CBF. Que foi para a CBF, né? Ana. Foi. Ela até levou o Foi técnico pra CBF. também, né? Foi o Arthur Elias, né? Hoje está acesso lá, né? Que é uma... A E pessoa aí, está você tentando vê, fazer em um pouco trabalho. tempo, fizeram bonito nas Olimpíadas aí, né? Fizeram um trabalho, né? Bonito. As meninas representaram, hein? Com o Arthur Elias já na frente aí do comando. Eu acho que a meta da seleção feminina, né, pro Mundial, a gente sempre quer ganhar, né? Mas tem que ser chegar na metas final, razoáveis, né? E bateu na trave, né? Dessa vez. A gente estava jogando Nós bem. perdemos Né? uma semifinal nas Olimpíadas por vacilo, porque estava muito melhor, né? Vacilo. Mas é trabalhar, e aí foi o que falou, trazer novas profissionais, as meninas começarem a entender que é o ambiente de profissionalismo para elas renderem mais, né? Isso é o mais importante para a gente... Mas vamos falar um pouquinho agora, Caio, que você começou a falar do futebol feminino, mas eu queria que você falasse também da questão da base do Corinthians. Como você observa? Você que é um especialista, é importante falar sobre o trabalho dele. Fala um pouquinho, Guilherme. Fala um pouquinho pra gente, faz o gancho, primeiro para o pessoal te conhecer, todo o seu trabalho de base, todo o seu trabalho que você já tem esse histórico desde Operário, né? 2015, né, no Operário, mas em Guarulhos desde 2021, né? Obrigado pela oportunidade, né? Bom falar, vender o peixe. Na verdade, assim, eu fui trabalhar no Operário Ferroviário em 2015, 2014, 2015, para fazer um trabalho direcionado ao marketing. Mas como o clube ainda era muito pequeno, eu me aproximei do pessoal da base ali, né? O Cristiano, o William, o pessoal que cuidava das escolinhas. E naquele ano, 2014, a gente fez um trabalho de marketing. Em 2015, o Operário foi campeão paranaense. Quer dizer, algo que foi inusitado. Um clube que tinha mais de 103 anos de história. Eu olhava para senhores de 80 anos, 70 anos, chorando igual criança, assim. Porque lá no Operário eu sentia, assim, que tinha uma proximidade com o Corinthians, assim, né? Um amor muito forte, né? E de lá para caraca, eu falei, não, vou começar a estudar porque é o que eu quero fazer da minha vida, é o que eu botei de meta. Aí vim para Guarulhos de volta, estudei, me aprimorei e comecei um trabalho de base aqui em Guarulhos. Primeiro que em Guarulhos não existia base. Quando eu comecei em 2021, os clubes da cidade, infelizmente, não treinavam aqui na cidade de Guarulhos. Então, o jovem de Guarulhos que queria se tornar jogador do time da cidade não podia treinar aqui. Ou treinava na Vila Formosa ou treinava na Vila Mazei, ali no Copa 70. Então, eu já enxerguei ali, além de amor, uma oportunidade de negócios para poder fazer um trabalho voltado para a base. E aí eu fui escutar quem? Os pais. Ô, pai, por que seus filhos não treinam em Guarulhos? Aí fui levantando, não, porque o clube não dá oportunidade, porque tem que ser amigo do amigo do amigo, e também eu trabalho, não consigo levar ele para treinar à tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então eu fui formatando um modelo de negócios para a base. E em parceria com o Guarulhense, que o pessoal do Guarulhense tem o futsal, o Carlinhos, me deu a oportunidade de lançar um time de futebol de campo, que treinaria à noite, que foi o grande diferencial nosso. Nossa primeira avaliação voltada para a base veio 522 atletas. Guarulhos e região. Como é que você filtra 522 atletas? Não tinha como, né? Então eu comecei a perceber que ali tinha uma deficiência muito grande na base de Guarulhos. E Guarulhos sempre foi uma potência na categoria de base. Sempre fomentou. Palmeiras, que agora está próximo, Corinthians, Portuguesa, né? Sempre fomentou. Sai muito jogador daqui, né? E tem muitos talentos. E eu comecei a perceber que o pessoal, em vez de levar, por exemplo, para o Grêmio Osasco, levar para o time de fora da cidade, começou a trazer para o time da cidade. E aí a gente foi fazendo trabalho. De lá para cá a gente só cresceu. A gente tem jogadores aí em todo lugar do Brasil que saiu do nosso projeto, que é o Guarulhos FC hoje, né? A gente transformou Pode citar alguns nomes aí, Caio? Só pra... Pode sim. Pode citar, conhece. Vou citar o Pietro, que está no Atlético Mineiro. Guilherme Mendes, que está no Corinthians, sub-15. O Esteves, sub-14, está no Corinthians. O Léo Abacione, que está no Corinthians, também lateral esquerdo. A gente tem o Ávila, que está no Curitiba. O Renan, que está no Paranavaí. Então tem jogadores que surgiram do nosso trabalho e foram para grandes clubes. Bacana. E aí assim, a gente percebeu essa carência na cidade. E eu não acho ruim não, porque aí os times da cidade começaram a ter um olhar diferente. Começou a fazer a base em Guarulhos, as duas equipes que tem em Guarulhos fizeram base em Guarulhos, tem escolinhas hoje. E eu falo que o ponto mais importante disso tudo, gente, é massificar a prática. O que é massificar? Na nossa época, a gente jogava bola com latinha de refrigerante na escola, com bolinha de meia, qualquer coisa era um motivo de jogar bola.
Hoje as crianças não têm mais esse motivo. Você não sai na rua e vê as crianças jogando bola. Eu moro lá no Parque Secap desde 81. Eu descia com a bola, tinha 30 moleques para jogar embaixo da escada. Tá? Hoje não tem. Então se você não massifica, se você não põe escolinha, se você não faz isso na escola, você não vai surgir craque mesmo. Porque o brasileiro, o jogador brasileiro é um jogador do improviso, o jogador arte, né? E como ele aprende isso? Quando ele tem um campo reduzido, quando ele joga na subida, quando tem buraco. Hoje os meninos todos fazem o quê? Joga num campinho de gramado sintético, não tem dificuldade. E aí é muita parte física, pouca parte técnica. E a gente prioriza muito isso lá. O tempo de desenvolvimento do menino. O pai já chega lá com 11 anos, acha que o moleque já tem que ser craque. Eu falo, pai, calma. Menos. Né? Ele não vai aprender de hoje para amanhã. É muito treino, muito sol, muita chuva. E os meninos desenvolvem aí de 11 até 13 anos, desenvolvem muito com a gente. A gente já ganhou aí entre campeão e vice em 2 anos, começando 11 títulos. Fomos campeão da Associação Paulista, campeão da Copa Paulista, vice-campeão da Copa Ouro, Copa Mercosul, porque a gente conseguiu um grupo muito bom de comissão, treinador e um grupo de pais que acreditou. E não foi diferente porque o nosso direcionamento é fazer o menino crescer até uma certa etapa e levar ele para um clube grande. E tem vários jogadores no Corinthians. Só que aí você percebe que você entra no mercado que não adianta você ser o melhor. Você tem que ser o melhor e tem que ter alguém por trás, o que é ruim. Já chegou pais, por exemplo, chegar para mim e falar, eu vou te dar um valor assim, meu filho tem que ser o camisa 10 titular do Campeonato Paulista, que a gente joga o Campeonato Paulista com a camisa do União Mogi, né? Eu falei, pai, guarda seu dinheiro, que meu interesse não dá nisso. Seu filho tem qualidade suficiente para ser titular. Agora você está atrapalhando a carreira dele. Querendo comprar a vaga. Pensa que está ajudando, mas está atrapalhando. Né? E além de tudo, o melhor é quando eu vou lá pro clube, eu vou do plantão lá de quinta-feira, eu vejo o pai saindo de casa, se trocando, né? Falar, peguei meu filho e vim correndo, porque é o momento entre pai e filho. Isso não tem valor que compre. Porque a vida nossa tá tão corrida hoje em dia, verdade. Pro pai parar, pegar o filho pela mão, vamos lá, filho, você vai treinar, vou acompanhar a sua vida, isso pra mim já é um ganho enorme, né? E tem dado muito certo. Então a base para mim é um grande encanto. Eu só trabalho com futebol de base por um bom tempo. Nós vamos tentar fazer um clube certificado de clube formador para que seja autossuficiente a gestão. Lá existe uma relação de prestar conta do dinheiro que entra, para os pais saberem que o dinheiro está sendo direcionado para o clube, não tem fins lucrativos. Então é um prazer falar da base. O tema é Corinthians, mas a gente fala da base também. Mas é legal fazer o link, né? Eu fiquei triste das notícias que a gente acompanha no Corinthians, a quantidade de atletas que tem lá, que é justamente para fazer política, para fazer relação e não para fazer futebol. Fiquei muito triste, porque assim a gente percebe que tem muito menino lá dentro que tem o sonho e tem capacidade. E aí é ofuscado por uma relação comercial entre diretores, conselheiros, que vai privilegiar entre um e outro. Isso é e ele é vítima, né? O garoto é vítima, né? Tá com um sonho lá e... Você trabalhar com interesses, principalmente no sonho de outras pessoas, é muito triste, é muito cruel. Muito cruel. Né? Porque você pode mexer com o sonho das pessoas. Seja a criança tem a sonho de ser jogador de futebol e ela tem condições técnicas de ser, e aquele só vai jogar se o cheque cantar aqui. Nossa senhora. E outra, coisas inexplicáveis, né? Como é que o jogador que veio do Uruguai lá? Do Uruguai. Foi contratado a peso de ouro, não foi aproveitado, quer dizer... Alguma coisa não tá cara ali, né? Como é que contrata alguém de 20 anos, paga um valor alto para ele e ele nem participa do elenco? Quer dizer, não tem uma conversa entre direção e comissão, se o jogador serve ou não serve. Então fica nítido que é uma coisa ajeitada, né? E você vê assim, aí você vê na gestão, acho que era todo dia, então pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, o Bid cantando, base contratando, e aí? Vamos ver os campeonatos. Era sempre os mesmos, jogava... Teve agora uma notícia de algum dos técnicos da base falando, cara, não tinha como jogar, era inflado. Era 50 jogadores no elenco. Não tem como fazer um trabalho, né, Caio? Fala que chega uma hora que não adianta, né? Ou o jogador mostra ou mostra. Então você pode até estar no elenco ali treinando, mas assim, só vai despontar mesmo que tiver qualidade suficiente para poder estar no campo. Então você fica com um elenco de 30, que é um elenco muito grande, e tem mais uns 40 para baixo. Tem que estar fazendo 40 meninos lá no clube, né? Se você já não está entre os 30, você não vai procurar um caminho. Mas os pais são iludidos, né? Porque o pai fala, tá no Corinthians, mas não tá jogando, a gente chama de minutagem, né? Não tá tendo minutagem, não tá evoluindo, tá ficando lá só naquele cantinho para falar que é jogador do Corinthians. Mas às vezes tem outro acordo, né?
O rótulo de ser passado pelo Corinthians tem valor É, comercial, isso aí, né? Quantos jogadores numa base é o ideal para ter? 20, Cara, 30? o elenco enxuto, assim, de 28 a 30 jogadores tá ótimo. Faz um bom campeonato. Faz um bom campeonato. Você tem aí 22 mais 8, né? E os campeonatos de base, eles exigem a presença de todos os atletas em campo. Então, você vai para um campeonato paulista sub-14, 13, você é obrigado a trocar, no mínimo, 10 atletas por Fazer 15 minutos, substituições, né? né? E tem clubes que fazem o quê? Não, eu vou levar sempre o mínimo. Então se é só 18 pode escrever, escreve só 18 pro jogo. Eu falo, vai levar 22. Tá. Se tá no elenco, tem que estar no jogo. Se ele vai jogar 15 minutos ou não interessa, mas ele tem que estar em campo. E o 11, 12 já não, aí já é 50% do tempo. Então, se é um futebol reduzido, né? De 9 contra 9, você tem que levar 18 atletas. Os 18 jogam. Até porque eu concordo com o Mauro Silva, o menino que com 11 anos, que se ele não for entrar pro jogo, ele não vai entrar no futuro. Então ele vai pegando já agora, né? Vai entrar pro jogo já. Se vira, não tá preparado, vai ter que se virar. A Federação Paulista tá Fomentando. Bem fomentando isso. Tem. Acho que a federação ela é um nível à parte, assim, ela tá num escalão muito maior do que os outros campeonatos que a gente disputa, né? Mesmo porque os times escondem os jogadores dos campeonatos paralelos e jogam na federação. Eu acho que é muito custo para um clube pequeno participar da Federação Paulista. Então ela vai fazer com que um clube pequeno se esforce demais para estar dentro de campo. Nós estamos falando aí de médico, ambulância, preparador físico, segurança, o médico no campo, o médico Uma estrutura grande. Estrutura gigante. Pra você ter uma ideia, um custo de uma partida no Campeonato Paulista hoje de base, uns R$9.000. Entre hora extra de professor, porque você paga as horas para falar sábado e domingo, a alimentação, aí logística, tem delegado da né? partida, logística, trio de quarteto de arbitragem, equipe de credenciamento. Ele é um espetáculo, né? E não é fácil. Esses aprendizados que eu tive aí em 2022, 23, 24 e esse ano de 25 é um aprendizado muito rico que é fora do campo, né? Você se preparar para uma partida do Campeonato Paulista não é fácil. Não é fácil. Ótimo. Tá vendo? Estamos aprendendo bastante sobre base. Hein? Olha, se vale como testemunho rápido aqui, eu participei acho que foi 2022, 23, né? 23, 24. No período lá com a gente. Meu filho jogou lá. É impressionante, tipo, o nível de empenho deles lá quando eles estão. É bem O profissionalismo que o Caê... Seu irmão, né? Meu irmão Luiz, Meu irmão, comissão técnica Leandro. Comissão técnica, sim. Nós somos em 12 lá. Joga realmente quem tá bem, mas todos vão jogar. Todos precisam jogar, todos precisam se empenhar. É muito legal isso. A gente participa de campeonatos que a gente considera nível A, né? Federação Paulista, nível B, que é Associação e Paulista Cup, e os campeonatos regionais aqui, Mercosul, Campeonato do Norte. Então, o menino que tá no elenco, eu falo, se você não for convocado pro jogo aqui, você vai ser convocado para lá. Então, você tá aqui para alguma coisa. E é bom que gera, né? Uma competitividade dele querer melhorar, né? Isso é importante, né, Jora? Nós começamos a ganhar muito título quando a gente começou a preparar o elenco. Eu tenho um elenco que está preparado para ir para qualquer tipo de jogo. Então, se não tem um que machucou, já tem outro que entra à altura e vai revezando. E também quando a gente começou a dar bolsa de estudo. Então, assim, os pais pagavam um valor lá e eu falei, pai, o que custa para você pagar 33% a mais da mensalidade? Por quê? Porque cada 3 pais que pagam eu vou liberar uma vaga para o menino que não tem condição. Mas que dentro de campo ele vai ajudar a gente. Esse menino que não tem condição financeira é o que eleva a qualidade técnica do time. Porque ele vai lá, ele corre, ele dá carrinho, ele treina, ele tem um esforço tão grande que o que está acomodado ali fala, pô, cara, se eu quiser ser jogador, eu vou ter que acompanhar ele. Então ele... Virar referência, né? Gestão, ótimo. Falando de gestão, para a gente terminar o primeiro programa, vamos falar um pouquinho sobre governança do Corinthians? Nossa, não vai dar tempo, hein? Não, mas vamos introduzir o tema? Vamos sim. Hoje se fala muito, né, da questão da crise política no Corinthians. Né? Tem a questão do presidencialismo. Tinha um grupo que estava há muito tempo lá, que teve conquistas, mas no final foi péssimo para o Corinthians, que é uma chapa chamada Renovação e Transparência. Para o público entender, aí é um grupo, né, de pessoas, conselheiros que dominavam a política e a gestão do Corinthians. E aí veio o Augusto Melo, uma nova proposta, com um novo grupo, ganhou a eleição, mas ficou pouco tempo, né? Aí hoje, cada dia você tem algumas chamadas, né, de escândalos, e esse grupo está sob suspeita. Augusto foi afastado, tem a convocação para uma nova eleição, para discutir, né? Para discutir, né, se o impeachment afastado, não? que é agora em julho, né? 9 de julho.
Julho ou Não, eu acho que é agosto, né? Eu acho que é agosto. Agosto. De agosto, né? E aí o que vai ocorrer? Provavelmente hoje a tendência é que ele seja afastado definitivamente e aí vai ter uma nova eleição. Mas o que se discute muito é se esse modelo, e aí a gente vai ter que fazer um programa só para isso, né, de associação do Corinthians, tem resultado, pode dar certo. Esses têm muitas dúvidas. Hoje se tem um modelo de SAF, que alguns grupos estão adotando, parece que estão tendo resultados, né, mais rápidos, e é uma discussão que a gente precisa colocar na mesa. E a gente estava discutindo, né, Guilherme? Tem um modelo lá nos Estados Unidos, futebol americano, que é do Green Bay Packers, né, que é um time que é importante, Notícia. né, que é um modelo de gestão que trabalha, né, na perspectiva de ser uma SAF, mas os donos são torcedores. os torcedores. É uma Bacana. cota, né? Cada torcedor compra uma cota, né? Acho que até um modelo parecido com o que saiu esses tempos atrás de uma SAF do Corinthians, né? De um grupo de torcedores. Eles já vêm, eles não falam diretamente, mas eles se espelham nesse modelo, né? Porque existem alguns modelos, né? Até o próprio Rosalá, que ele, né, participou da diretoria, ele acha que se você tiver um fundo de investimento também pode dar certo. Que foi feito com o Palmeiras, né? Paulo Nobre, né? Ele Iniciou montou o um fundo de processo. investimento, ele comprou toda a dívida, cobrava juros baixos e aí o Palmeiras conseguiu se recuperar. Então, se pensam em alguns modelos, tem que ter uma discussão, né? Esse modelo associativo, conselheiros vitalícios, o que você acha, Guilherme? Eu acho que, na realidade, ninguém vai querer quem está no Corinthians hoje para conseguir mudar para uma SAF, por exemplo, eu acho dificílimo. O problema de, não, vamos fazer então que os corintianos votem. Eu, você, Caê, a Joara. É sócio torcedor, fiel torcedor, vai votar. Tudo bem, a gente vai votar. Mas quem vai decidir tudo lá continua sendo o conselho. E o problema tá todo no conselho, porque quem tá no conselho é aquela história do ego do poder, né? Quem sentou na cadeira, depois não vai querer sair, quer continuar sendo conselheiro. Tem conselheiro vitalício, trienal, e não vai mudar. Então você pode botar 30 milhões de corintianos para votar no presidente do Corinthians e 300 conselheiros vão definir. Eu, por exemplo, acho que de SAF, antes eu estava muito entusiasta de SAF, né? Acho que o Corinthians não... Vai ter um dono, é importante saber, né? Fora esse modelo aí do Green Bay. Concordo, não. Também acho que não. Uma coisa que eu acho que um modelo que poderia ser feito talvez é tira o Corinthians futebol, sai do clube. O clube é uma coisa, futebol CNPJ do clube é outra. E aí você pode pegar 2 desse conselho, botar no A conselho. Portuguesa fez isso, né? Aí você tem um CEO de futebol, aí você pega 2 conselheiros das torcidas organizadas, coloca lá. Você coloca mais 10, 4 do fiel torcedor, coloca lá na votação, sabe? E aí fica um negócio mais profissional. Né? CEO tem meta, você tem o balanço, que era para ter sido feito Verdade. no Augusto. O Augusto, na realidade, só está nessa situação porque ele foi falado que ele era o novo. E todo mundo sabe, a gente trabalha também, a gente fala muito de política. Quando você é o novo, você também é o telhado, de vidro. Vira alvo, né? Você vai virar alvo. Então, a primeira escorregada que você der aqui, a gente vai para cima. Você não é o novo, você não vai fazer tudo diferente, esse tipo de coisa. E aí aconteceu o que a gente está vendo aí. Né? Então, mas eu não sei se... O modelo do Green Bay eu acho... ótimo, né? Fantástico, né? Mas Não operar... sei se o Corinthians faria. Não tem maturidade. É outra cultura lá o torcedor do futebol americano ele tem outra cultura, a mentalidade é outra. O torcedor corintiano ele é fanático, ele não dá para administrar só por torcida não. Mas assim, nesse modelo você tem, né, os torcedores, eles vão ter poder de decisão sobre os gestores e vão prestar conta. Então não são eles diretamente, porque a torcida é muito passional, vai querer trabalhar com resultado. Às vezes a gestão está sendo bem feita, mas o time não está. Então tem que ter, são coisas diferentes, né? Você gostaria de falar, Joara, sobre isso? Eu estou só ouvindo, não é o meu métier. Não. Não. Eu acho o seguinte... Eu tenho saudade do Vicente Mateus, da Marlene Mateus deles eu tenho. Se um presidente do Corinthians virasse para a torcida e falar assim, nossos tempos vão ser difíceis, vão ser muito complicados. A gente
não tem dinheiro para contratar, a gente corre o risco de cair para a Série B, mas a gente precisa pagar e equacionar essa dívida para voltar mais forte. O torcedor entenderia. O torcedor, ele abraça o time. Eu vou dar um caso desse. Ó. Eu tenho estudado futebol há um tempo, né? Estudo bastante também a gestão. Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Ele deu uma entrevista falando na época, e é muito importante frisar isso, que quando ele entrou no Flamengo, ele disputou uma final com o Cruzeiro. Você lembra? A final da Copa do Brasil, se não me engano. Ele deu uma entrevista falando o seguinte, ó, daqui a alguns anos, vocês vão ver onde vai estar o Flamengo e vocês vão ver onde está o Cruzeiro. E aí passou anos, o Cruzeiro foi para a Série B e o Flamengo se tornou a potência que é. Por quê? Porque ele estava numa época de transição, que não podia contratar. Acho que era a Patrícia, que era do Remo, que já tinha feito uma gestão de equilíbrio. E aí ele assumiu e falou, não, vamos botar a casa em ordem. Foi nadadora, né? O que o Corinthians precisa é nesse sentido. Ele precisa de uma neutralidade política, de falar, ó, para com a guerra. Conselho, esquece aqui, vamos brindar o Corinthians. Essa guerra, entre aspas, né? Estavam todos comendo feijoada juntos aí. Então, né? A questão maior, assim, eu acho, David, o Corinthians sofre da mesma coisa que o Brasil sofre na política. Governabilidade. O cara que entra no poder lá, tem que fazer um favor aqui, um favor ali, um acordo aqui, um acordo lá, e quem perde é o brasileiro. E aí o Corinthians é a mesma coisa, quem tá perdendo é o Corinthians. Mas, Caio, você sabe que essa questão que você falou de identidade com o Brasil é porque o próprio modelo do Corinthians com essas chapinhas leva a isso. Isso aí. Porque você tem que estar numa chapinha para poder estar na gestão, para estar no conselho. E você tem que estar agradando alguém dessa chapinha. E aí agradar alguém. Verdade. Então, você não consegue participar. É gestão. Eu acho que o modelo que o Palmeiras fez faz sentido. Fala assim, então tá bom, calma aí. Eu comprei a dívida. Conselheiros, agora vocês ficam aqui. Deixa a gente fazer o trabalho aqui de gestão, sessão do clube, nós vamos entender essa situação, mas deixa a gente trabalhar. Não vai indicar ninguém, quem vai ser quem é, né, contratou o Alexandre Matos na época, contratou isso. E aí você começa a contratar pessoas que são do futebol, porque o futebol está cada vez mais competitivo dentro de campo. E parece que fora de campo o Corinthians não evoluiu. Né? Não se respeita quem se contrata. Né? Então, tem lá o Alex Brasil, o gestor da base. Legal que ele ficou, eu fiquei feliz, porque ele é um profissional da base. Ele é profissional. Mas ele não tem que estar lá para seguir o desejo do diretor tal, do diretor A, do diretor B. Ó, aqui nós vamos montar isola ele, né? Então a coisa precisa disso, né? Uma neutralidade de gente que sabe o que está fazendo. A torcida vai ter que ser paciente, porque se não tem dinheiro não dá para contratar, se não contrata não ganha título. Mas por quanto tempo? Porque o Corinthians vai encher estádio e é bilionário. Então acho que tem que descartar a questão do SAF, não tem que ter. Eu acho que a questão da gestão, cara, é importante também, porque gestão, né, pressupõe você colocar cada coisa cada meia na gaveta correta, né? É isso aí. E aí, por exemplo, a torcida fica nessa, tem que pagar o estádio. Não é a prioridade hoje. A prioridade do Corinthians é questão de juros. O Corinthians vai pagar 400 milhões ano. Então, a dívida corrente, que é o grande problema do Corinthians, envolve também estádio? Envolve. Mas o estádio tem outras formas de negociar. Você tem o Names Right, que se for feito um contrato bem feito, se você fizer um fundo de investimento, um fundo imobiliário, você tem patrimônio, você tem Parque São Jorge, você tem estádio. Estádio, dívida trabalhista, dívida com o governo, você parcela e você consegue fazer um bom acordo. O problema é isso, ó. Salário que não paga, multa que por cima tirar os empresários. Então, a RCE é uma coisa positiva para o Corinthians. Você centraliza os pagamentos. Mas eu queria entender. Mas quebraram o Augusto muito por causa da RCE, que é uma coisa boa para o Corinthians. A RCE é uma coisa boa. A gente precisa entender isso. Mas eu queria entender, por exemplo, como é que você quer equacionar sua dívida, você quer diminuir juros, e aí você, nos seus primeiros contratos de patrocínio, para você trazer mais dinheiro para o caixa, faz toda uma negociação ali foi erro, escura, que tá todo mundo indiciado, você tá todo mundo aí com o termo lá na bunda na janela, porque a marca do Corinthians fica prejudicada. É muito complicado. E a nação corintiana não olhou isso com carinho, porque assim, é pouco dinheiro, gente, mas não interessa, é dinheiro do clube. Se você vai tirando pouco... E cá entre nós, né? O Corinthians não precisa pagar a comissão. Todo mundo sabe onde está. Não, existe a parte do mercado. Quando você tem um patrocinador. Mas uma coisa. Existe uma parte de pagar a agência, vou pagar a agência e tal. Eles quiserem esconder isso. Olhando um pouquinho, as netas do Dualib teve uma grande crise com Kia por causa da Samsung. Eles foram lá diretamente, negociaram o patrocínio na época, e a neta do Dualib queria comissão. São Paulo tem outros casos aí. É que não tem tanta repercussão. Mas eu acho que tem que ser disciplinado esse ponto.
Não é para todo mundo estar falando que é intermediário. Eu conheço o pai do primo, do avô da empresa e fala que tem que ganhar comissão. É assim que funciona. Eu venho do mercado publicitário, né? Minha formação é administrador, marketing, e a gente vende publicidade. É prático do mercado, quando você faz a contratação de uma publicação em jornal, em painel, você pagar uma comissão de agência. E é prático também você negociar essa comissão. Fala, não, essa comissão aqui eu vou fazer o seguinte, você é agência, porque assim, quando você faz uma venda, igual tá aqui, ó, vai de bet, fiz a venda. Tá, mas quem que vai produzir o conteúdo? Quem que vai mandar o logo? Quem que vai estampar? Quem que vai fazer ação? Quem que vai fazer PDV? Porque tem que fazer o sustento da marca. O Corinthians não tinha um departamento para isso. Então você contrata uma agência de publicidade mediante o contrato. Ó, fiz um contrato de X milhões, mas esse pedaço aqui é para quê? É para fazer ação social, para fazer outdoor. É uma continuidade do processo. Não é só vir e pôr o dinheiro no clube, né? O outro lado quer que em contrapartida você vai dar o quê? Aí você prepara. Agora, eles primeiro falaram que não tinha. Depois surgiu o intermédio que tinha. Já começou mal aí. Mas eu acho que isso é de menos. Ó. O problema é assim, ó, pagar 70 milhões para um jogador de multa, não cumprir um contrato até o final e pagar multa. E isso chega uma hora, a conta chega. No futebol não tem mais como o cara não receber. No futebol, o jogador que não recebeu, ele aciona a FIFA e o clube é impedido de jogar e tem que pagar e acabou. Então é a má gestão. É você contratar uma pessoa sem ter um histórico. Realmente é um jogador pro Corinthians, o que ele vai ser de salário, luvas, tal, contempla, não contempla, é isso. Se você for ver a história dos jogadores que a gente contratou nos últimos anos, aí pagaria nele e sobrava dinheiro. É isso que o Corinthians gasta de folha e os resultados estão descasamento. Mas a gente vai ter que vir outro dia discutir isso, viu? Acabou já? Como tá a produção? Olha pra produção que eu nem quero olhar. Ele tá louco ali, ó. Ele tá assim, ele tá fazendo um negócio assim com a mão, não sei se é tchau ou é pra acabar. Chega. Ainda bem que a gente não tá na TV aberta, né? A gente tem horário pra poder fazer e entregar, né? Mas vamos tentar negociar umas 2 horas na próxima aí, porque... Esse tema aí... Isso aí, daqui a pouco a gente traz uma cerveja e vai embora também. Vamos encerrar, Guilherme? Você vai encerrar... Você vai ter a honra de encerrar o primeiro programa. Senhora. Bom, vamos encerrar. Infelizmente a gente chegou no nosso limite de horário. Aliás, a gente já passou. Queria agradecer muito, muito mesmo vocês estarem participando desse nosso projeto inicial, o nosso primeiro episódio do podcast Arquibancada 1910. A gente é falar de Corinthians, puramente Corinthians, né? Então, Joara, professora Joara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Tá aqui, as portas estão abertas para vir a hora que quiser, a gente vai falar tudo. Desculpa os erros de português. Eu tô aprendendo com vocês também. Cada um tem que ser bom numa coisa. Eu sou em língua portuguesa. Vocês são expertos nesses assuntos de futebol. E é um prazer. E você conhece bastante, viu, Jara? Parabéns. Não, mas expert não, a gente só gosta. Expert a gente não é, a gente só gosta de bater papo. Expert é ele na base. Vocês como professores. Parabéns. Ele é mesmo. A gente estuda, mas o Corinthians é algo que vai ser estudado a vida inteira, né? Não tem como. Tá tatuado. É paixão. Caí, obrigado, viu? Obrigado por ter topado ali, ó. Estamos estreando o programa. Vamos. Obrigado mesmo por tá aí com a gente nesse primeiro episódio. Vai ficar marcado mesmo aqui para mim, pro professor Devanildo aqui, esse nicho, tá? Obrigado bastante. Eu agradeço muito o convite. Falar de Corinthians para mim é um prazer. Falar de futebol muito mais. E de base é o que eu mais quero fazer. E eu acho que tem iniciativas como essa. O Corinthians ele é enorme. O nome ficou muito sugestivo, né? Arquibancada 1910. Bacana. Reflete ao torcedor de arquibancada, né? O loirão da Fiel. E eu só tenho a agradecer aí. Falar, estou sempre à disposição. São temas que são polêmicos. Mas a gente que faz com o coração, né? Gosta, está sempre à disposição para mim. Muito obrigado, viu? Professor, obrigado, hein? Foi legal. Melhor do que esperava. Falar do Corinthians é muito bom. Ao lado de amigos, né? Então a gente fica mais feliz ainda. E a tendência está crescendo aí, mais pessoas, né? Entrando aqui, porque é uma família. Né? Corinthians é uma família. E lembrando que, ó, o pessoal que está assistindo a gente, hoje o programa está sendo gravado. Semana que vem, a partir de sexta-feira, 21 horas, vai ser todo ao vivo. Então, ó, fica antenado. Aperta lá o sininho, essa parte tecnológica eu não sei muito, mas para comentários, para participar ao vivo. Sugerir temas. Aí durante a semana vai sugerindo temas lá no nosso canal do Instagram. A gente vai publicar nosso canal do Instagram tudo certinho, bonitinho, tá? Agradeço muito a paciência e a parceria de vocês aí do outro lado, tá? Produtor, obrigado, tô terminando, tá? Já vamos acabar. Mas é isso, gente, obrigado. Sexta-feira a gente está de volta. Até mais. É isso aí, até mais.